Boa noite a todas e todos. Está iniciado nossa nova aula aqui no Masterclass, sobre a prática da elaboração de quesitos para o laudo social. E, como falei antes, serve também para aplicar em outros procedimentos, métodos, em projetos sociais, em relatórios, em pesquisa social, na elaboração de TCCs também, para escrever um livro, enfim, todo o procedimento que visa esclarecer um objeto, conhecer, aprofundar, conhecer a totalidade, levantar informações e possibilidades sobre um determinado conceito, ideia, tema central, tema geral, problema, expressão da questão social, demanda, processo jurídico, enfim, dá para aplicar esse procedimento, esse método que eu vou conversar com vocês, nos mais variados espaços. Então, tudo que se diz respeito à elaboração dos quesitos, diz respeito à perícia também e ao estudo social. Segue-se mais ou menos um caminho muito parecido, muito similar, uma certa similitude no aspecto da sua construção. Então, só para nós nos situarmos, escreva aí na sua anotação a palavra sistematização e planejamento, que é por onde nós vamos seguir o caminho. A sistematização e planejamento, em seguida, daqui a pouquinho, eu vou abrir a palavra para vocês citarem exemplos. Eu quero a participação prática de vocês. Eu quero que vocês também, daqui a pouco, citem determinadas demandas para que eu, ao vivo aqui, dê a resposta. Dentro da sistematização e do planejamento, em serviço social, não pode e não deve existir o chamado pragmatismo, que tem uma boa conotação e faz parte das vivências dos brasileiros. Automatizar os processos. No serviço social, o piloto automático não funciona. Ele precariza o trabalho profissional, porque os usuários são diversos, as demandas são diversas, e mesmo que elas tenham o mesmo nome, o território é diferente, a situação como se materializa a agudizada expressão da questão social em torno daquele assunto também é diferente. Então não existe um modelo pronto, uma ideia central pronta. É muito comum, principalmente na época em que somos estudantes, nós ficarmos procurando por modelos, modelos de laudo, modelos de pareceres, modelos de relatórios, modelos de projetos, modelo disso e modelo daquilo. Embora às vezes isso possa ser importante para a gente ter uma ideia geral de como se constrói isso, cada um de nós precisa ter um perfil para elaborar o seu próprio documento, o seu próprio trabalho, o seu próprio projeto. Não é copia e cola, não é mais do mesmo, é singular, é inédito, é único. É a sua identidade, é o seu perfil, o seu traço, a sua competência dentro das atribuições, dentro das especificidades do serviço social. Embora eu vou apresentar aqui para vocês um caminho, vamos dizer uma trilha, uma linha que você pode seguir. Mas dentro dessa linha você precisa exercer o poder simbólico, a ampla autoridade, a ampla autonomia garantida no Código de Ética, na Lei 8662, em detrimento à autonomia relativa imposta pelo tensionamento institucional. O assistente social tem direito à ampla autonomia, embora as instituições tensionem para que essa autonomia seja relativizada. Utilizando então a ampla autonomia na criação de quesitos, você segue um caminho, mas este caminho tem que ser seu. Então eu vou apresentar aqui, mas é importante que você trace o seu caminho, veja o seu caminho para que a sua identidade, a sua subjetividade, a especificidade do seu olhar, da sua criticidade, da sua reflexão apareça no documento e ele não fique a ponto de, como eu já corrigi alguns documentos, que eu consegui alguns TCCs, artigos, identificar os pedaços de outros autores como se a pessoa como se estivesse dizendo que ela é dela. Quem tem leitura sabe. Então são os verdadeiros Frankensteins. Um pedaço da Yamamoto, um pedaço da Borgiani, um pedaço da Fávero, um braço de um, a perna de outro, a cabeça de outro, aí monta aquele boneco feito de partes, e fui eu que escrevi isso. E não tem a identidade do sujeito. Raramente você vê um fragmento. Esse fragmento parece que é da pessoa. Então, dito isso, vou apresentar. Isso é o combate
ao pragmatismo no exercício da profissão. Esse pragmatismo que se materializa como a automatização dos processos, o tecnicismo dos processos, que abre mão da reflexão, da individualidade, da especificidade e das particularidades do sujeito enquanto técnico social, enquanto profissional de nível superior, enquanto bacharel especialista em uma profissão generalista, amplamente reconhecida no Brasil por seus trabalhos de excelências que já tem prestado à nação brasileira historicamente em mais de 100 anos e evoluindo muito. Não é uma profissão que ficou parada no tempo. Então, sistematização e planejamento. E aí vem aquilo que é comum a todos os processos, que, a depender da demanda, tem que ter inicialmente, via de regra, encabeçalho, e faz parte do quesito, a caracterização do território, a caracterização da demanda, pode ir anotando, a caracterização da demanda, do território, a ordem é você quem decide. A caracterização dos sujeitos ou da família, e aí você pode definir que tipo como é que você vai organizar essa caracterização. Pode ser texto corrido, com ponto e vírgula, pode ser tabela, pode ser pontuado, pontos, né, com marcadores de pontos, né. É você que decide. A sua liberdade como tema central de criticidade é que decide qual é o melhor formato, desde que não falte os elementos que são necessários. Então, esses são quesitos que já vão estar dentro do processo da caracterização. Nem todo procedimento tem a caracterização socioeconômica. Então, são os quesitos maiores que depois podem ser desdobrados em quesitos menores. Nem toda demanda tem a necessidade da caracterização socioeconômica ou da questão socioeconômica, né? O estudo socioeconômico, como queira chamar, que é um instrumento menor dentro do procedimento. Então nem todos têm, mas se tiver, você pode colocar como título e esmiuçar ele em perguntas que você pode elaborar dentro do processo. Uma vez então que você caracterizou a demanda, caracterizou o território, endereço, território como um todo, caracterizou a família ou o sujeito, ou os sujeitos, ou as famílias, vai depender da demanda. Está tudo caracterizado, separado, organizado, sintetizado, não muito longo. Então vem os quesitos que são particularidades da demanda. Caracterizou a demanda. E agora chega a questão, que eu peço a vocês, qualquer um de vocês pode citar uma demanda que pode exigir a realização de um estudo social, de uma perícia, de uma pesquisa social, de uma intervenção, de um artigo, de uma discussão, de uma reflexão. Qualquer tema, você sugere, nós estamos ao vivo e vamos pensar junto em quesitos para equacionar tal demanda. Por favor, contribua. Apenas um. Alguém, por gentileza? Colegas? Ninguém consegue pensar uma demanda? Preciso que vocês contribuam agora. Não? Temos 22 colegas, qualquer um pode citar uma demanda que exija uma intervenção profissional. A Mariuse disse, eu não entendi. Bem, nós estamos no processo de decifrar uma demanda para a criação de quesitos. Eu apresentei de forma resumida o cabeçalho do que seria a organização dos quesitos, o início do quesito, e agora nós chegamos no destrinchamento, no desvelamento da demanda especificamente. E aí estou pedindo para que vocês escolham uma demanda e citem essa demanda para que eu possa, muito bem, citou aqui embaixo, abuso sexual. Na verdade, essa é uma demanda que, por si só, ela já precisa passar por um processo de interpretação, né? Veja bem,
Quando se solicita um trabalho a um assistente social relacionado a uma situação, a um suposto, né, porque quem define se houve ou não um abuso sexual é a polícia, o Ministério Público, o sistema de justiça e não o assistente social que não faz a investigação. Então o assistente social especificamente não cuida da parte do abuso. Ele cuida, e aí se melhoraria o tema, né? Aí o tema se encaixaria no trabalho do assistente social, seria intervenção de proteção social uma criança em situação de abuso sexual, de violência ou abuso sexual, que são duas coisas distintas também. Violência é uma coisa, abuso é outra coisa. E pode existir as duas ou uma delas só. Vai depender de uma circunstância, né? Abuso, basicamente, é o aliciamento. A violência é o ato praticado em si. Então, nós temos aqui que o trabalho do assistente social em relação às situações de violência sexual ou abuso sexual contra crianças e adolescentes trata-se especificamente da proteção social e não do abuso em si, que muito bem, ali a colega colocou violência doméstica e abuso sexual contra crianças. Ainda assim, fica desvinculado do trabalho profissional, a menos que você vincule ao que o assistente social faz. O que o assistente social faz em relação à violência doméstica? O que o assistente social faz em relação ao abuso sexual? Ele não investiga, ele não criminaliza, ele não pune o agressor, ele não produz provas diretas contra o agressor. Ele promove a proteção, o acolhimento e a proteção social daquela criança e daquele adolescente, que são os direitos sociais, civis e políticos que aquela criança tem, ou aquele adolescente tem. A guarda da criança. Muito bem. Depois, então, nós veremos a guarda. Nós estamos ainda, já teve dois, né, que se fundiu em um só. Então, aguarde aí, me lembre, para falar sobre guarda depois. Então, já estamos fundamentando a ideia. Para isso, é importante entender a ideia central. Então, a primeira questão aqui do quesito é que você precisa, de fato, traduzir a demanda de acordo com atribuições e competências do serviço social. Ela vem nua, ela vem crua, ela vem sem lapidação, sem interpretação e ela vem carregada de conceitos jurídicos, policialescos e outros mais, menos de serviço social. Cabe ao assistente social transliterar a demanda, interpretar e decifrar a demanda e colocar qual é o seu trabalho em relação àquela demanda. Aí eu pergunto, e você pode anotar, ou se quiser pode responder, o que faz o assistente social em relação a uma criança que está supostamente sofrendo violência doméstica, abuso sexual ou violência sexual? O que é que ele faz? Ele não investiga, ele não pune o agressor, ele não criminaliza, ele protege a criança. Chama-se proteção social especial de média ou alta complexidade. Então, mesmo que no trabalho do perito não haja a proteção, ou se for um trabalho de pesquisa, você não vai proteger, você vai discorrer sobre as possibilidades de proteção. E para isso, as perguntas que você vai levantar relacionado na elaboração desse quesito dizem respeito aos direitos sociais daquela criança e daquele adolescente na perspectiva da proteção. Embora você possa fazer perguntas a respeito do direito violado, elas precisam ser as mais sutis possíveis e de uma forma muito técnica para não revitimizar a criança. E o instrumento, nesse caso, utilizado será a escuta especializada. Não é depoimento especial. E a escuta especializada vai propor exclusiva e explicitamente a proteção social. Então, embora para muitas pessoas pareça muito complicado realizar um processo de escuta especializada, é muito simples, porque você vai tratar apenas dos aspectos relacionados à proteção social. Pode ocorrer no processo de acolhimento, no processo de proteção social, haja uma revelação espontânea. Havendo uma revelação espontânea, então qualquer pessoa, não só um assistente social, mas qualquer pessoa pode se valer dessa revelação espontânea para colocar na sua documentação e apresentar a quem de direito para julgar a questão. Mas não cabe ao assistente social criar quesitos para investigar policialescamente aquela situação.
e sim criar quesitos que visem proteger aquela criança. Quesitos que visem estabelecer um vínculo de proteção relacionado às políticas públicas, ao CRAS, ao CREAS, e as políticas públicas, neste caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei de combate, esqueci o número da lei agora. Meu Deus, qual é a lei? A nova lei da escuta e do depoimento especial, que vai estabelecer os tipos de violência e como devem ser feitos os procedimentos. Eu tenho um curso de escuta e depoimento especial, escuta especializado, depoimento especial. Se alguém tiver interesse, é um curso muito amplo, muito complexo e está à disposição de vocês. Então, voltando aqui para a nossa demanda, neste caso, basta 5 quesitos para você saber aonde a criança está vivendo. E aí sim, se você vai entrevistar, isso é a entrevista com a criança, e aí ela se desdobra, você fez a caracterização da família, ela se desdobra, encaminha, eu acho que não entendi, colega, neste caso do Conselho Tutelar, quando a revelação é espontânea, encaminha o Conselho Tutelar. No caso do perito, já passou pelo Conselho Tutelar, já foi judicializado, já virou processo, não pode mais voltar para o Conselho Tutelar, está na mão do jurídico, né? Se ainda é no CREAS e CREAS que surge, aí sim há um procedimento diferenciado. Mas se é um estudo, uma pesquisa social, não cabe denúncia. É uma pesquisa social, então você está escrevendo sobre aquele assunto e está criando quesitos para entender a demanda e o assunto na perspectiva da proteção social, exclusivamente da proteção social. Então é importante a gente entender isso, porque uma vez que você entenda isso, as coisas ficam fáceis, elas se clareiam. Muito bem, então vamos pensando agora na questão da guarda. Em seguida, eu gostaria que vocês participassem, pode ser inclusive até digitando no chat, não precisa falar, se não quiser, pode ser digitando no chat. É a Lei 13.431, que trata exatamente da questão da escuta especializada e do depoimento especial. Não cabe ao assistente social realizar o depoimento especial em hipótese nenhuma, e sim a escuta especializada, que é um trabalho de proteção social, embora muitos assistentes sociais estejam sendo obrigados por juízes a realizar o depoimento especial. E a gente já falou muito sobre isso e continua acontecendo. Muito bem? Então vamos falar agora de guarda. Guarda, a caracterização da demanda, da família, do sujeito, do território, né? Normalmente repete como é que se caracteriza, são os quesitos, você vai respondendo um depois dos outros. Então criou. O conjunto de quesitos vai facilitar para você entender o procedimento, o método. E aí de guarda, o que é que se fala de guarda? Quem fala de guarda? Onde está a questão da guarda? Primeira hipótese a se desenvolver, a se raciocinar, que faz parte dos quesitos. Vou utilizar um português bem simples aqui para você me acompanhar. Uma pergunta que você pode fazer à criança. Você passa quanto tempo com a sua mãe? Você passa quanto tempo com o seu pai? Por exemplo, né? São quesitos dentro de uma perspectiva do direito à convivência familiar e comunitária. Então você está estabelecendo um caminho dentro da convivência familiar e comunitária para dizer no documento que você vai escrever, que é o laudo social, você está levantando essas informações por meio desses quesitos para apresentar esta informação lá no seu laudo. Então, aí você percebe que aqui você tem 2 direitos que você pode fazer várias perguntas. Então, a partir do momento que se estabelece uma dinâmica do tempo que uma criança, uma adolescente passa com o pai ou com a mãe, você já consegue argumentar se o direito à convivência familiar e comunitária dela está sendo viabilizado ou se está sendo violado. E se ela está matriculada em escola, se ela se ela tem atendimento de saúde, se ela está com um cartão de vacina em dias, são perspectivas de direitos de proteção de crianças e adolescentes, que estão tudo relacionado. Então, sempre que a gente vai fazer um procedimento sobre direitos de crianças e adolescentes, nós precisamos conhecer quais sejam esses direitos. Alimentação, vestuário, proteção dentro da moradia, né? A questão de proteção para evitar, por exemplo, a violação de direitos mesmo dentro da própria casa.
Então você percebe que com 10 perguntas, 15 perguntas, são questões, são demandas simples, mas que podem ter variáveis em relação a elas que ampliem o procedimento quando você for fazê-lo. Então, a depender das variáveis, de repente você chega lá com 10 quesitos e percebe no processo que é necessário fazer mais perguntas para poder estabelecer. Não tem problema nenhum, por isso que se chama entrevista social semi-estruturada, que você leva um procedimento pronto e ao chegar no local você abre margem para ampliação desse procedimento metodológico e da utilização da técnica. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Quem está falando? Elza. Oi, Elza. Boa noite, Elza. Enquanto esse processo não é definido, né, com quem vai ficar essa criança, com quem vai ficar a guarda, né? Essa criança vai ficar na casa de acolhimento? Normalmente, litígio de guarda acontece quando a criança está com um dos pais. Normalmente, litígio de guarda acontece quando a criança está com um dos pais. Então, é a regularização. Guarda, agora, quando a gente estiver falando de se sai da família, aí é suspensão do poder familiar, não é guarda. Aí é a revogação da suspensão do poder familiar e o retorno da criança para a família. Quando a gente está falando de guarda, é porque a criança está com algum dos familiares e há uma disputa em torno de com quem a criança vai ficar ou se a guarda será compartilhada. Existe até uma discussão, diz que não existe guarda compartilhada, com a qual eu discordo. Eu acho que existe, inclusive ela pode ser regulamentada atendendo o melhor interesse da criança, podendo, por exemplo, e a maioria dos juristas concordam comigo nesse aspecto, aliás, eu que concordo com eles, que eu não sou maior do que eles nesse aspecto, né? Eu concordo com eles de que, atendendo o melhor interesse da criança, ela pode sim ficar um final de semana com o pai, por exemplo, e a semana com a mãe, ou vice-versa. Sempre atendendo o melhor interesse da criança e encaixando as perspectivas relacionadas a trabalho, relacionado a tempo disponível, a vida de qualidade, a convivência de fato de qualidade, tempo de qualidade. Não adianta você, por exemplo, pleitear dentro de um parecer social a ideia de que a criança tem que ficar uma semana com o pai e uma semana com a mãe. A mãe fica em casa. No dia que ela fica com a mãe, na semana que ela fica com a mãe, ela tem tempo de qualidade. Aí passa a semana com o pai trabalha. No dia que ela fica com o pai, ela passa a maior parte do tempo sozinha em casa. Um adolescente, né? Que criança não pode ficar sozinha. Ou então, aos cuidados de terceiros. E aí não tem tempo de qualidade. De repente, fica durante a semana, o meio da semana, os dias úteis com a mãe e o final de semana com os pais, ou intercalar isso, fica... Então, eu vejo a guarda compartilhada uma perspectiva de atender o melhor interesse da criança e do adolescente. Se eu não fui claro aí, me interrompa e pode fazer o seu comentário. Alguém? Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, sim. E quando acontece essa suspensão familiar, como que o assistente social ele atua? Então, veja... A suspensão familiar, a criança está onde? No abrigo. Quando se suspende, porque a suspensão do poder familiar, me esqueci agora o outro termo, é diferente da perda. É a perda. Tem a suspensão e a perda. A suspensão é temporária, até que se julgue o processo. Até que corra um trâmite. A criança vai para a instituição de acolhimento. Foi suspenso porque houve uma suspeita quase concreta que está agora em processo tramitando um processo. Veja bem, eu vou traçar um caminho aqui para vocês acompanharem. Todo procedimento de denúncia no Ministério Público vira um inquérito administrativo. Não é um processo, não está nas mãos do juiz. O Ministério Público estuda a demanda, busca informações, às vezes junto ao CREAS, ao CRAS, para conhecer a demanda e entender, para ver se existe fatos concretos para transformar a denúncia, que agora é um inquérito administrativo, em um processo judicial com a intervenção do juízo. Quando ele não tem fatos, provas, fatos, enfim, concretos, o inquérito administrativo é arquivado, não acontece absolutamente nada. Mas o Ministério Público tem o poder de, junto ao juiz,
de forma emergencial, havendo a suspeita de uma violação grave de direitos, pedir a suspensão temporária, né? Suspensão, né? Não tem a palavra temporária, mas a suspensão do poder familiar. Havendo essa suspensão, aguarda-se então a investigação do inquérito. Havendo a superação do inquérito sem a prova do fato, é uma denúncia que não tem fundamento ou não tem provas suficientes, então a criança é devolvida para a família. Para além disso, existe também a possibilidade do afastamento do convívio familiar, que deveria ser aplicado ao suposto agressor ou ao suposto violador de direitos, que infelizmente no Brasil, a área jurídica está utilizando mais a prática do afastamento da criança da família, violando o direito à convivência familiar e comunitária e colocando na instituição de acolhimento. Porque é mais fácil você colocar uma criança numa instituição de acolhimento do que você afastar o agressor da família. Então eles escolhem esse caminho e acabam violando o direito das crianças e dos adolescentes. Mas nessa perspectiva, houve a suspensão do poder familiar, quer seja em função do inquérito, né, administrativo, ou quer seja em função do processo já instaurado, até que o processo seja julgado. Uma vez que... Oi. Desculpa te interromper. Sim. Quando acontece assim um caso de que vou botar um exemplo do cotidiano. A polícia chega na casa da família e vê lá que a criança está sofrendo violência e tudo. Aquela criança é levada para algum lugar, um abrigo. E aí, daí para frente, o que acontece? É uma suspensão familiar? Não é uma suspensão familiar. É uma medida de proteção que qualquer pessoa pode fazer. Não precisa ser a polícia, não. Qualquer civil, o vizinho, qualquer pessoa pode intervir diretamente. Inclusive, deve intervir. Não é que pode, deve. Caso haja violação de um direito, seja presenciado por um adulto civil maior, né, adulto maior, e ele não tome uma providência e haja um agravamento da situação e a justiça souber que aquele maior sabia daquela violência e não fez nada, ele responde juridicamente por isso. Então, se presenciar, tem que agir. Não precisa ser assistente social. Então, vai para o conselho tutelar. O conselho tutelar, você pode pegar a criança e levar ao conselho tutelar. É uma medida mais drástica, uma situação. Já fiz isso. Não recomendo que façam, mas existe a obrigatoriedade legal de ser feito. Chamou a testemunha e salva a vida da criança, a integridade física da criança, leva o conselho tutelar e o conselho tutelar faz um acolhimento emergencial. Vamos supor o seguinte, num dia de semana, de manhã, naquele mesmo momento, o conselho tutelar tem que notificar o Ministério Público, para que o Ministério Público assuma e passe a decidir aquilo de forma emergencial. À noite, no dia seguinte útil, então o conselho tutelar pode acolher aquela criança durante a noite, até amanhecer o dia, iniciou os trabalhos do Ministério Público, tem que notificar o Ministério Público. Num final de semana ou num feriado prolongado, a mesma coisa, o acolhimento vai durar até que o Ministério Público volte a funcionar e decida o que fazer. O conselho tutelar obrigatoriamente tem que levar a criança, tem o poder de fazer isso, proteger a criança numa situação de acolhimento, prestar uma queixa na delegacia, se não houver um adulto para fazer isso por ele. O Ministério Público assume, deve assumir. Ficou claro isso? Ou ficou confuso? Bem, aí no dia útil seguinte, vai para o Ministério Público levanta as informações, se for o caso de não, porque existem denúncias falaciosas, existem mentiras, calúnias, coisa de vizinho, não levantando as hipóteses da informação, então a criança volta para a família. Neste caso, é uma medida de proteção social emergencial, não é suspensão. Suspensão é quando é determinado via documento. A partir desse momento, o Ministério Público suspende o poder familiar de fulano e ciclano sobre Beltrano. Pronto. Até que ocorra o processo. Ocorreu o processo, volta ao normal ou efetiva-se a suspensão, tornando-se perda do poder familiar. É muito importante que os assistentes sociais... Antes dessa criança voltar para a família, que o Ministério Público que decide, tem pelo juizado, tem a atuação da assistência social?
Se houver a necessidade do trabalho do perito, do trabalho do CREAS, ou do trabalho de um assistente social, sim, para fazer um estudo social da demanda e compreender se de fato há violação de direito. Existe essa possibilidade, sim. Muitas vezes essa notificação pode ser feita pelo assistente social, pode ser nomeado depois, durante o inquérito. Se for durante o inquérito, não pode ser perito, tem que ser o CREAS. Se for durante o processo, não pode ser o CREAS, tem que ser o perito. Porque o CREAS não age dentro de processo, não pode produzir prova. É uma instituição pública de proteção e não de prova. Só o perito pode produzir a prova. Então ele tem que ser desvinculado de uma instituição pública independente para produzir uma prova sem mácula, sem vício ou que não seja fruto da árvore venenosa conforme doutrina já postulada no direito brasileiro, que tem origem no direito romano. Então, o fruto da árvore venenosa é uma teoria muito antiga que já se estabeleceu que alguém que produz uma prova não pode estar vinculado ao objeto da prova a quem se destina. E objeto aqui diz respeito ao requerente ou ao requerido, no caso de um processo jurídico. Mas ainda assim, existe o artigo 95 do Código de Processo Civil que estabeleceu a criminalização da pobreza e que diz que o juiz pode nomear, e que é um equívoco, a gente já discutiu muito isso, a perspectiva do assistente do CREAS fazer a produção da prova. O Cefet discorda disso, os autores do direito discordam disso, mas o judiciário tem colonizado isso e isso tem acontecido ainda. Deixa eu ver aqui os comentários rapidinho, para acompanhar aqui os comentários. Vamos vendo. Boa noite, Elza, Marilza, Vanderleia, Thaís, Marilze. Só um instante também, atrapalhar. Sim. Pode falar, Maria José. Professor? Sim. Então, boa noite, gente. Nem sempre o Conselho Tutelar, ele notifica o Ministério Público. Eu estou dizendo isso porque eu hoje atuo numa casa de acolhimento, é tudo muito novo, que é alta complexidade, e daí às vezes chega adolescente. Por exemplo, a nossa casa de acolhimento é até os 12 anos, são crianças, e daí ela foi feito um TAC para os municípios, é uma casa institucional regionalizada, e daí aquele município assinou o TAC e tal. Mas aí chega com a criança sem nenhum documento, sem nenhuma ligação telefônica, sem nenhum contato. E aí, vai receber essa criança? Não. A gente não... Tem que receber, amiga, imediatamente, sob pena de responder criminalmente pela não recepção. O Conselho Tutelar simplesmente chegou com essa criança sem nenhuma notificação. Se alguém chegar e largar uma criança na porta do conselho, tem que receber. Escute, só para você entender. Então, mas veja, aí o jurídico acolhe, pelo Eu não entendi sua fala, colega. Cortou. Certo, pode falar. Não, é porque cortou sua fala. Não entendi o que você estava falando. Mas, José? Pode falar, colega. Eu que não... Assim, ela é regionalizada. Os municípios assinam um TAC. Uhum. Tá me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Então, aí o Conselho Tutelar, a nossa casa é para criança, não para adolescente. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. E daí o Conselho Tutelar trouxe adolescente sem nenhuma notificação do Ministério Público. A gente foi lá, a advogada ligou para o judiciário do município, da comarca e tudo. Então, assim, às vezes eles tomam algumas atitudes sem ser realmente, entendeu? Certo, E veja. chega com a criança, tipo, vou jogar aí.
o município dá uma contribuição, então ela vai ficar aí. E daí nós fizemos chamadas de vídeo, falamos com o conselho tutelar, explicamos como é a funcionalidade e a operacionalização da casa, para poder eles entenderem que a gente não acolhe adolescente, só criança. Entendi. É porque, de fato, as instituições, é uma situação complexa. Eu não tenho aqui os dados dessa sua fala, então eu não estou conhecendo a totalidade de como ela é. Mas, via de regra, acolhimento de criança é uma coisa, acolhimento de adolescente é outra coisa. E normalmente não é na mesma instituição. E se for, tem que ser separado, não pode ficar junto. A diferença de idade não pode ser muito grande, criança no lugar, adolescente no outro. Até por incoerência de violência, de bullying e de abuso sexual, porque tem adolescente que já abusa. Então, via de regra, mas o que acontece aí? Se existe um erro do Conselho Tutelar, tem que notificar o Ministério Público para que esse erro seja corrigido. Porque é o Ministério Público que tem que provocar no município a criação de uma instituição de acolhimento para adolescentes, que vão cumprir, inclusive, medida socioeducativa ou, enfim, a outras questões, indo até, em situações mais graves, a questão do internamento, que na maioria das vezes é em outro município, porque o município não tem. Veja bem o que eu estava falando. Criança, não adolescente, criança. O Conselho Tutelar tem que acolher imediatamente, não precisa saber de nome, de nada. O Conselho Tutelar que tem que acolher e encaminhar para uma instituição de acolhimento que atenda aquela idade, especificamente. Estamos falando de Conselho Tutelar, mas a gente precisa voltar para o trabalho do assistente social, porque a gente acabou chegando lá por uma questão de dúvidas que vocês tiveram. Não é o objeto de estudo dessa aula, mas só para a gente entender. E o Conselho Tutelar tem responsabilidade tanto sobre as crianças como sobre os adolescentes, de proteção, sob pena de responder juridicamente caso não o faça. Mas essa responsabilidade, ela não pode violar o direito de outras crianças. No caso, um adolescente não pode violar o direito de crianças. Então, o que acontece? É por isso que o Conselho Tutelar tem que ter uma parceria muito próxima com o Ministério Público e trabalhar alinhado com o Ministério Público, para poder cobrar do Ministério Público a existência de uma instituição que faça o acolhimento. Não tendo acolhimento, vai acontecer isso que você falou. Vai levar. Aí tem outra questão. Vamos supor que tenha uma instituição para crianças e adolescentes e uma instituição para criança, e uma instituição para adolescente num determinado município. É sábado, à noite. Segunda-feira é feriado. O Conselho Tutelar recebeu uma chamada e foi verificar a situação, levantou informações que era verdadeira, que os direitos de uma criança ou de um adolescente estavam sendo violados. Naquele exato momento, ele tem que estabelecer a medida protetiva temporária e levar a criança para o acolhimento, até que venha o dia útil e o Ministério Público ou o juiz decida o que fazer com ela, a área jurídica. Então ele tem que intervir. Eu não posso estar vendo o direito de uma criança estar sendo violado enquanto pessoa, não precisa nem ser como conselheiro tutelar, enquanto assistente social ou como civil. E imagina então o Conselho Tutelar. Isso é o que determina as regras de proteção social. O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, autônomo, que tem como prioridade a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Se o direito for violado, se ele foi violado, é verídico, é fato, é constatado, é concreto que foi violado, ele tem que proteger, sob pena de responder caso não o faça. O conselho, não o conselheiro. Agora, se no desdobramento da responsabilidade chega-se à conclusão de que o conselho falhou, porque a interpretação de um conselheiro falhou, esse conselheiro vai responder. O conselheiro não responde individualmente apenas se a decisão não for individual. Se a decisão for coletiva, ele não responde individualmente. Mas se a decisão for individual, ele responde individualmente. Então é muito complexo isso. Vamos voltar aqui para a nossa fala. Mas via de regra, só para ficar bem claro, tem que acolher. O acolhimento é obrigatório. Ficou claro isso para vocês? Cláudio? Boa noite. Prazer estar com você, obrigado pelo convite. Saúde e paz para todos. Eu sou Cláudio,
Exatamente. Ah, Exatamente. Né? a gente precisa ter essa coerência que o Conselho Tutelar ele não pode manipular a situação e dizer assim, eu não vou atender o adolescente ou só vou atender a criança. Até então precisa se obedecer à lei vigente que é o ECA. Exato. Exatamente. Qual o papel do Conselho Tutelar? Acolher a denúncia que porventura esteja ali instalada, averiguar de fato se essa criança ou adolescente ela está em situação de risco, recolher daquele ambiente de risco, acionar o Ministério Público Judiciário e ver se tem possibilidade de acolhimento ou de levar para a família extensa. Exatamente. O acolhimento institucional ele é o último caso na lei para uma criança e para um adolescente. Então, o Conselho Tutelar precisa ter essa coerência. Só um adendo, viu, Cláudio? É que neste caso especificamente, nós estamos falando da questão da emergencialidade, entende? Uma situação de emergencialidade. Não tem família extensa, só tem instituição. Então, a decisão final, se é acolhimento, ou se é proteção, ou se é família extensa, não cabe ao Conselho Tutelar, cabe ao Judiciário. Mas na medida da emergencialidade, de um final de semana, de um feriado prolongado, um período da noite, né? Então, a criança não pode ser levada lá para a instituição do conselho e passar a noite lá, nem para a casa do conselheiro. Ela tem que ir para uma instituição especializada nesse atendimento, onde passará a noite até que o dia seguinte apareça para poder a demanda dar prosseguimento. Professor, eu não sei se é bem o correto, mas aqui, graças a Deus, o nosso município, Santo Antônio Descoberto, o Conselho Tutelar tem casa de passagem. Casos emergenciais, quando recolhe a criança ou o adolescente que está em situação de risco, que não tem como de imediato mandar para o abrigo até que o judiciário seja comunicado e liberado. Então, acho assim que seria um meio próprio de melhorar essa proteção da criança. Exatamente. Porque, às vezes, também, em questões emergenciais, o Conselho Tutelar não consegue de imediato um acolhimento institucional e as próprias instituições de acolhimento, eles têm resistência de receber um adolescente ou criança que está em situação de risco sem a determinação judicial. Exatamente. Mas tem que receber. E tem resistência ou não tem resistência. Se for em uma situação emergencial, urgente, tem que ter o acolhimento. E se o assistente social estiver sendo pleiteado, nesse caso, para estudar e esclarecer a demanda, tem que sugerir no parecer social o acolhimento imediato. É a sugestão como resposta a um quesito. Você chegou, decifrou a demanda e percebeu que o direito está sendo violado. Então, tem que sugerir no parecer social o imediato, a imediata proteção social com os meios mais viáveis. Aí, quem vai decidir qual será essa proteção, que tipo de proteção vai aplicar, é o judiciário. Mas tem que sugerir ou a família extensa ou acolhimento institucional. Lembrando também que a casa de passagem não pode receber criança, só adolescentes. Criança tem que ser instituição especializada com criança. Embora, na prática, as casas de passagem estão recebendo crianças também. Que a gente, quando fala de criança, às vezes a gente está falando de criança de 1 ano, de 6 meses, de 3 anos, de 4 anos, uma série de questões que envolve aí, né? Eu gostaria de pontuar, pessoal, que eu acho que seria interessante a gente, o nosso movimento de profissionais das assistências sociais, junto ao sistema público, ver a possibilidade de introduzir dentro do Conselho Tutelar um assistente social, para justamente fazer o trabalho, porque, por exemplo, quando o Conselheiro Tutelar ele tira a criança ou o adolescente da zona de risco, que ele leva para casa de passagem, normalmente ele já fez o trabalho dele. Eu acho que o trabalho de intermediar, fortalecimento de vínculo, buscativa, você tem como voltar para a família, ou você tem a possibilidade de ser acolhido, isso seria uma função direcionada mais para o assistente social, porque mexe muito com as bases familiares. E a maioria dos conselhos tutelares, eu sei que tem conselho tutelar que tem assistente social que dá essa assessoria, mas a maioria dos conselhos tutelares no Brasil não tem um assistente social ou um psicólogo que possa atender essa demanda. Certo.
Deixa eu falar um pouquinho sobre isso para a gente voltar para os quesitos que a gente já viajou noutra direção. Embora seja um assunto muito importante, a gente pode até marcar uma live depois para conversar sobre isso. É só importante pensar o seguinte: conselho tutelar é uma espécie de mobilização popular. Não é uma instituição de assistência social, não é uma instituição que presta serviços, não é uma instituição especializada, é uma instituição popular, é uma espécie de mobilização popular. Ela tem como ideologia doutrinária a criação do conceito de proteção do direito das crianças e adolescentes dentro do processo cultural da sociedade civil. Então ela não tem serviços, ela não é uma instituição de assistência, ela trabalha com proteção no sentido de mobilização social e participação popular. Não há que se falar, dentro do conceito doutrinário da existência do conselho tutelar e dos conselhos tutelares no mundo todo, a ideia da especialidade dentro do conselho, tipo serviço social, psicologia, ou seja, qualquer que seja outra formação. Porque o conceito da existência dele se perderia se o trabalho se especializasse. Embora uma pessoa formada em serviço social, um bacharel em serviço social possa ser um conselheiro tutelar, não tem problema, mas um assistente social não pode ser um conselheiro, porque são duas funções que se chocariam. Uma é uma profissão e a outra é uma função, é um cargo público de controle, de mobilização popular, controle popular. E os dois não podem ser exercidos ao mesmo tempo, ou um ou outro. Então, embora ele possa trazer o conhecimento que ele aprendeu no curso de bacharel em serviço social, o mesmo se aplica à psicologia, à medicina e a todas as outras profissões. Você não pode ser um conselheiro e um assistente social, ou um assistente social conselheiro. São coisas diferentes. Como é eleito, uma vez eleito conselheiro, tem que cancelar o registro de assistente social, inclusive. Porque você não pode ou cancelar, mas se não cancelar, você tem que suspender ou então não exercer. Porque se exercer as atribuições privativas do assistente social enquanto conselheiro, dá inclusive cassação do registro profissional. Porque está exercendo a profissão ilegalmente com desvio de função. E se aplica a todas as outras profissões também. Vamos lá então. Desses detalhes, gratidão. Desses detalhes aí diante a lei. Obrigado, Cláudio. Vamos lá então, voltando para a questão do quesito, a gente pode marcar depois, tem dois colegas meus que são muito bons nisso, que é a Aninha Bertin e o Giovanni Borges, que são excelentes em tema de Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sei um tanto quanto, mas não tanto quanto eles. Eles são muito bons mesmo. Está acontecendo, inclusive, agora, quem quiser participar, o IDECA, eu serei um dos palestrantes lá. O que mudou no SUAS após a promulgação do ECA? Será a minha palestra. Deixa eu ver aqui no pedacinho de papel que eu anotei aqui. Será no dia 12/7 às 19 horas. O IDECA. Oi? Alguém falou? Professor. Oi. Não sei se eu vou fugir um pouco do assunto, mas sobre a liberdade assistida e o cumprimento de medida do adolescente. O assistente social, ele busca o local para inserir esse adolescente para fazer a medida? Não é que busca. Para cumprir a medida? Não é que busca. Ele já tem que ter a parceria feita antes. Não é buscar. É um processo de mapeamento territorial. Hã? Ele tem a parceria, mas é o assistente social que vai lá... É um trabalho de rede. Adolescente? Sim, é um trabalho de rede socioassistencial. Faz um encaminhamento. E aí ele tem esse cumprimento de medida, essa liberdade assistida. Nessa liberdade assistida ele tem que estudar, ele tem que estar em casa em um horário específico. O assistente social ele tem que ficar fazendo acompanhamento com esse adolescente? Exatamente. São direitos sociais que não podem ser negados a si mesmo por si mesmo. Desculpe a redundância, é necessária. Ou seja, os direitos sociais não podem ser negados por outrem, não podem ser negados pelo Estado, mas também não podem ser negados por si mesmo, a si mesmo. Então a proteção social diz respeito a proteger o sujeito de violar os próprios direitos também. Nesse aspecto, o direito social de estudar pode ser violado pelo próprio sujeito.
Então, cabe ao assistente social proteger a não violação desse direito, como estudar, como conviver com a família, se for o caso, a convivência familiar e comunitária, porque nenhuma das medidas pode afastar o adolescente da convivência familiar e comunitária. Não importa qual grave ou aguda seja o conflito com a lei que ele esteve, a contradição. Não importa qual seja. Inclusive, é um pensamento teórico do serviço social na perspectiva da ressocialização e da ressignificação do sujeito. Ele tem que manter os vínculos, os contatos o máximo possível, porque no entendimento das mais variadas ciências, numa perspectiva generalista do conhecimento epistemológico, quanto mais afasta o sujeito dos seus vínculos, pior ele fica no quesito rebeldia, desobediência, violência, agressividade, depressão e distúrbios hormonais que levam a tomar decisões ruins, né? Porque o grande problema da adolescência são os hormônios. E não diz respeito à nossa profissão, mas a profissão é generalista, então a gente tem que entender disso. Não tem controle dos hormônios. Não tendo muito vínculo afetivo para poder sobrepujar os hormônios, as decisões não serão tomadas pelo raciocínio lógico, mas apenas pelo instinto baseado em cargas hormonais, de violência, agressividade, adrenalina, e etc, etc. Por isso que a tendência, a possibilidade de se envolver com as drogas, com o alcoolismo, com o tabaco, enfim, com as mais variadas substâncias, em resposta à necessidade de sentir prazer, como uma resposta instintiva hormonal, é muito preemente na adolescência. Então, o assistente social tem esse trabalho de proteger o direito social do sujeito que pode violar o próprio direito ou o direito de outrens. Então, o assistente social trabalha nesse processo todo. Quais atribuições? Aí vai depender de em que instituição ele está lotado, qual o documento que ele precisa produzir, qual o tipo de técnica, método ele vai utilizar. E qual é a gravidade do conflito que originou a demanda que ele vai proceder ao atendimento. É uma série de questões aí. Então, gente, eu não sei porquê, mas o Google Meet era ilimitado. E, de repente, ele ficou de 1 hora e agora já estou com 5 minutos do final aqui. Então, há questões para a elaboração de quesitos. Só para a gente tentar dar uma finalizada, assim, uma sintetizada, uma síntese integradora dos quesitos. Você precisa relacionar as perguntas que você vai fazer ao projeto ético-político do serviço social, as políticas públicas que circulam o direito que supostamente ou veridicamente, faticamente foi violado, e as instituições que existem dentro do território que possivelmente podem viabilizar esse direito caso ele tenha que ser violado, a trajetória do materialismo histórico, dialético e crítico do sujeito envolvido. Tem que criar perguntas nesse sentido para conhecer essa trajetória. Quanto tempo, onde, quando, como, mas de uma forma para, não, a depender da demanda, não revitimizar a situação, não expor a pessoa a mais violências do que ele já tinha sido exposto. A perspectiva das leis, a legislação, não é tão importante no serviço social, mas se o objetivo de apresentar um contexto de lei seja em função de viabilizar um direito e não de prejudicar o usuário ou de criminalizar o sujeito, pode-se utilizar também a lei. Importante, muito importante e muito pouco utilizado é a questão teórica, o arcabouço literário em torno do direito violado ou da possibilidade da viabilização do direito que foi violado. Pouquíssimas pessoas dominam a teoria em torno dos assuntos. Quando eu pergunto, como é que se fundamenta um parágrafo sobre questão social? Sobre uma refração específica da questão social. Uma das multifacetadas expressões da questão social. Se fundamenta um texto, um parágrafo. A maioria dos alunos meus não sabem, espero que vocês saibam. Como é que se fundamenta uma ideia sobre uma política pública específica de um determinado direito? Um parágrafo que seja. Não precisa ser muito amplo, mas a apresentação dessa ideia vai criar solidez para aquilo que você vai dizer e vai gerar respeito por parte de quem lê o seu documento
percebendo que através de um parágrafo você conseguiu situar a pessoa dentro daquilo que você queria dizer, da ideia que você queria transmitir, do direito que você estava falando. Então é importante trabalhar com palavras-chave. Eu vou encerrar sobre palavras-chave. Na dúvida, crie palavras-chave. Utilize a árvore problema, causas, consequências, ou palavras-chave e seus significados, e outras palavras que estejam ligadas a ela, para poder criar os quesitos. Nunca trabalhe sem a utilização de instrumentos. É um equívoco muito grande que acomete quase todos os brasileiros trabalhar sem instrumento, fazendo gambiarra, fazendo remendos, e acaba mais violando o direito do que viabilizando. Então use instrumentos. Um instrumento de palavra-chave é um instrumento tão simples, né, que você coloca as palavras-chave e vai procurando sinônimos, antônimos no entorno dessa palavra-chave, você vai entendendo a demanda que você está procurando. Quem é o autor que escreveu sobre isso? Qual é a lei que fala sobre isso? Qual é a política pública que atende esse direito? Quais são as instituições dentro do território? Tudo isso são elementos que vão fornecer base argumentativa para você criar quesitos e estruturar o seu formulário semi-estruturado para aplicar na entrevista social, da visita domiciliar, da visita institucional, da reunião, da observação participante, da reunião em grupo, da reunião institucional, e levantar as informações que você precisa. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, muito obrigado a todos e todas pela participação aqui. Essa aula será disponibilizada no ambiente virtual, lá no ambiente, em breve. E amanhã eu vou tentar voltar. Quando eu for entrar online, eu aviso vocês. Não vou marcar o horário aqui, porque eu estou tendo problema de conexão. Eu aviso vocês, como eu fiz hoje, para vocês virem aqui estudar comigo. Se você quiser o certificado do Masterclass Laudo Social, que é o que a gente está tendo aqui, faça a inscrição. Muito obrigado, tchau, até breve.